3, 2, 1. Estamos aqui novamente falando em educação física. Eu sou o Thiago Medeiros. E eu sou o Éricles de Paiva. Qual que é o nosso tema de hoje, meu querido professor Érico? Hoje nós vamos dar um up nos alunos de educação física. E hoje nós vamos ensinar alguns detalhes de como deixar de ser um aluno e se tornar um estudante em educação física. Hoje, então, é conversa furada de aluno, na é verdade? É só resenha, chegar em sala de aula e só resenhar, não vim para estudar, eu vim para aula. Mais ou menos assim, professor Érico? Sentar lá atrás, escutar o professor falar, não anotar nada e acreditar que eu aprendi tudo. Tudo. Eu vou começar essa nossa conversa por uma situação que eu vivi essa semana, que foi bem interessante. Eu dando aula para os alunos do primeiro ano e aqui tá fazendo aquele frio lascado, né? Nossa. Eu chego na sala 8h20, tá aquele mar de gente, como diria o Rafa. 48 cabeças ali, o caderno aberto e olhando estalado, né? No mesmo dia eu dou aula para o quarto ano. Aí eu chego lá para o quarto ano, de 15 alunos, vem 7. E ó, a cara é às 10 ainda, né? Nesse intercurso, eu pedi uma atividade, na verdade, uma atividade valendo nota nem nada, mas era simplesmente para o pessoal do quarto ano, eles organizarem como que eram as tarefas deles durante o dia, durante uma semana, assim, sabe? Então, desde o horário de acordar, o horário que tomava café e o que fazia durante o dia. E anotar ali. Dos 15, somente um escreveu que tem um horário durante a semana dele que ele estuda. Escrito lá assim, ó, estudar. Normalmente era 21, 21h30. O restante dos alunos era, vou para a aula, vou para a aula, vou para a aula. Aí eu peguei no pé deles, né? Aqui todo mundo estuda, eles levantaram a mão. Daí eu falei, não, vocês não estudam. Vocês vêm para a aula. Somente um colega de vocês colocou que estuda. É mais ou menos por aí o caminho? O que a gente vai falar sobre isso? O que mais a gente vai falar sobre isso? Perfeito. Aí a gente já entra no primeiro ponto, né? Porque tá, beleza. Como eu vou deixar de ser um aluno e se tornar um estudante, mas qual que é a diferença de um aluno para o estudante? Então, de base aqui, né? Eu anotei aqui um termo mais técnico do que é o aluno. Então, de acordo com o ChatGPT, o aluno é aquele que se matricula em uma escola ou universidade para participar das aulas e receber instruções. E o estudante? O estudante é aquele que se dedica ativamente ao aprendizado, buscando conhecimento e aprimorando suas habilidades. Ambos são importantes para o processo educacional, mas é o estudante que se destaca como um indivíduo dedicado e comprometido com o seu próprio sucesso acadêmico. Lindo, né? Aí o Lindo. ChatGPT. É isso? Lindo, isso. lindo. Perfeito. Uma inteligência artificial, galera. E aí a gente tem um tema aqui, É legal. a gente tem um ponto importante aqui, né? Que aí a gente pega, se a gente pegar dentro do tema aqui do estudante, a gente tem pontos importantes que eu só vim aprender, por exemplo, na pós-graduação. Então, o principal ponto que ele traz aqui de diferença é no termo de enquanto o estudante é aquele que se dedica ativamente ao aprendizado. Então, essa questão do ativamente foi uma coisa que eu só aprendi durante a pós-graduação. Até eu fiz isso um pouco quando eu estava vivendo a iniciação científica, mas eu só fui ter noção do que seria ser ativamente no processo de aprendizado e o quanto isso implicava, no quanto eu aprenderia, né, ter consciência disso depois da pós-graduação. Não, é verdade. Eu acredito que essa situação de sair do papel de aluno para o papel de estudante, ela é construído sempre, né? Lógico que eu acho que tem um momento central que é quando você tem essa virada de chave, por assim dizer, né? Deixei de simplesmente ser o sujeito matriculado e responder chamada, quando respondo chamada, né? Porque tem um aluno que vem para aula e ele não responde a chamada ou ele está fora de sala de aula. Tem isso. Mas quando você começa a ter essa noção de que sem você no processo, meu jovem, não rola, né? Eu tenho batido na tecla com os meus alunos com a ideia do 80-20 ali, né? Que
80% da responsabilidade da sua formação é tua, que parte desde esse papel de aluno, que é vir para a aula e estar ali na aula, mas, claro, o estar presente ativamente, né, que é o passo para se tornar estudante. Eu também acredito que nesse desenvolvimento ou mudança de papéis, ou aprofundamento de um papel, que é o papel do estudante, o aluno, essa semana eu escutei isso de alguns alunos, professor, você quer que a gente questione, mas a gente nunca foi ensinado a questionar, né? Então, aí você pega naquela questão, e aí? É uma demanda ou uma culpa inteiramente do sujeito, porque o sujeito está vindo no ensino médio, né? Que é o momento ali, acho que, de questão de descobertas realmente, que tem que ser instigado para isso. Mas o quanto nesse processo de ensino médio ele não está sendo simplesmente ensinado a responder as questões que caem no vestibular, a chutar de uma maneira correta, e Perfeito. não de uma questão mais reflexiva, né, por assim dizer. E daí quando cai na educação física ainda, aí vira um negócio meio complexo, porque você vai ter professores que, numa disciplina prática, por exemplo, de futebol, que é a disciplina que eu dou, vai estar ali muito mais para ensinar os sujeitos a aprender a como ensinar, né, o famoso aprender a ensinar, e vai ter outros professores que ainda vão cobrar o desempenho atlético desse aluno numa disciplina de graduação que ele está para aprender a ensinar, né, então ele acaba ainda reproduzindo aquilo. Ah, professor, deu um aluno me questionou também, eu falei, professor, mas veja só, esse professor que ensina a gente com gesto técnico, a gente sai sabendo. Aí eu perguntei para ele, mas tá, no que você utiliza prioritariamente esse gesto técnico, né? Que você aprendeu durante a graduação. Ah, porque eu vou demonstrar para o meu aluno. Mas olha só, cara, você vai demonstrar para o teu aluno. Quem que é esse teu aluno? Você vai trabalhar com atletas profissionais, por exemplo, que talvez o gesto técnico seja importante, e é talvez ainda, porque daí a gente pega o clássico exemplo do treinador do Usain Bolt, né? Que não corria, supostamente não sabia correr, e treinava simplesmente o maior atleta de corrida do mundo, né? Então fica toda essa complexidade, eu acho, do aluno que está ali somente por estar, porque vai cumprir tabela, e como eles mesmos dizem, o mesmo cara que estuda vai ter o diploma que eu que só venho aqui para aula, né? Uhum. Mas não sei, ajuda aí. Não, isso traz várias reflexões, porque a gente pensa. Isso era muito presente também na minha faculdade, então tinham professores assim mais voltados para serem tecnicistas. É incrível que isso exista, então a gente pensa, na universidade não vai existir professor tecnicista porque aqui é o local onde a gente critica o professor tecnicista. E aí a gente chega em algumas Uhum. disciplinas que a gente vai ter a disciplina com o professor tecnicista. Ele vai botar a gente pra, Sim, sim. sei lá, aula de futebol, ele vai botar a gente pra ficar chutando a bola de um lado pro outro do campo. Depois, aula de bater pênalti. E essa é a aula. Aula de nadar, vamos aprender a nadar, né? E não qual é a prova da aula de natação? É completar 2 voltas, vai e volta na piscina aí. Uhum. Então, o aluno fica nessa reflexão e aí vai ter algumas outras disciplinas que o professor vai falar: "Não, aqui não é pra gente aprender a ser atleta. É pra gente Sim, aprender a ensinar, a dar aula". E aí o aluno fica sim. nessa sinuca de bico ali. E claro que a gente vai ter diferentes alunos na turma. Alguns vão adorar isso, Uhum. porque beleza, eu tava conversando isso com alguns amigos, que, putz, a educação física é muito mais divertido do que algumas outras faculdades, porque você ainda corre o, Uhum. o perigo de fazer muito esporte dentro da faculdade para poder formar, né? Pois E é. E aí esse. Ah, não, e aí para fechar ali, eu tive duas ah, amigas da minha turma que tiveram condromalácia por acidentes na aula de atletismo, por exemplo. E em caramba. outra turma, uma quebrou o tornozelo, porque a gente tinha que fazer as provas do atletismo, salto com barreira, Tinha que bater o tempo do Bolt. tinha que bater o tempo do Bolt, então. E aí era muito criticado. Então, se o cara tá acima do peso, como é que o cara veio fazer educação física se o cara tá acima do peso? Então, Sim. a gente ouvia muito isso não só de colegas,
como também de professores da universidade. Então, beleza. O objetivo não é bater no professor hoje, pelo menos, mas a gente sempre acaba caindo nisso, né? Que a gente reclama Sim. do aluno não ter condições de pensar ou não pensar como deveria pensar, saindo de uma universidade, mas às vezes até o cara que tá ali, o mestre, ele também não pensa dessa forma. Mas é engraçado também, é uma coisa que me veio. Até mesmo esse aluno, né? Agora como a gente tem um conceito a Aham. priori aqui no nosso podcast, eu vou, quando for falar de aluno, eu lembro do conceito de aluno e depois lembro do conceito de estudante. Esse aluno, quando vai para uma disciplina prática e que ele pensa que é só praticar, ele esquece que ele tem que estudar essa disciplina também. Porque, de novo, está ali para aprender a ensinar. Então, quando eu vou dar minha aula de futebol, é no segundo ano. É o mesmo ano que os alunos têm a disciplina de aprendizagem motora. Então, eu sempre faço os links da minha parte prática do futebol com aprendizagem motora, com crescimento e desenvolvimento humano, né, que a gente tem no primeiro ano, com fisiologia humana. Porque o aluno acha que futebol e futsal, o que eu vou fazer? O professor só vai me ensinar futebol e futsal? Como se eu não elencasse com as outras disciplinas e os outros conteúdos. E isso exige do cara estudar. Porque, vou dar um exemplo. Eu gosto de trabalhar com as situações problemas durante as aulas. Então, futsal, você vai ensinar um passe, eu vou colocar de maneira bem generalista. Mas eu não vou chegar simplesmente para eles, viu, como que vocês ensinariam um passe? A minha questão que chega para o aluno é assim, olha, vocês têm uma turma, e eu começo a viajar, né? Vocês têm uma turma com 30 crianças, uma média de 10 anos de idade, tiveram contato com o futebol, modalidade através de assistir jogos, e alguns brincam. Mas agora você quer ensinar o passe. Como que você faria? Né? Às vezes eu coloco as situações mais complexas. Você não tem uma quadra, você tem um espaço que é um piso que é metade dessa quadra. Você não tem trave. Você tem 4 cones e uma bola. E dando, nossa, como que eu resolvo? Aí ele vai para onde? Para o tecnicista, que é as experiências que ele já teve também. Então, se o cara fez escolinha, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz, bota uma criança de um lado, bota uma criança do outro, pega a bola, toca para lá, sai, vai para o final da fila. Tudo bem? É uma estratégia. Eu não elimino essa estratégia, eu valorizo essa estratégia. Mas eu falo para eles, como é que vocês vão controlar 30 crianças, 15 de um lado, 15 do outro, para ficar fazendo esse exercício a tarde inteira? Né? Aí eu começo a trabalhar mais com essas questões globais, do ensino e assim por diante. Mas o cara acha que não precisa estudar. Ou ele pega e vai fazer essas atividades, as estafetas, e daí lasca, né, nas crianças, para elas correr. Lógico, a criança adora correr, mas daí eu pego e recordo para eles, viu, espera lá. Eles têm aspectos físicos já maduros para aguentar essa intensidade de corrida, por mais que a criança goste de correr, ficar saltando e tudo mais. Como é que você quer exigir que ele, dentro do passe, ele saia o passe correto se fisicamente ele não está preparado? Mas por que fisicamente ele não está preparado? Ah, você precisa estudar de novo. Tá? Então essa mudança, esse meio que eu acho que é paradigmático, sabe? O aluno entender que você é aluno quando eu faço a matrícula, aqui dentro você precisa se tornar um estudante. Você precisa assumir essa outra identidade. Uhum. Não é? Eu pelo menos, assim, quando a gente pensa na questão de ser estudante, eu vou sempre usar o meu exemplo e pensar que, por exemplo, ser estudante é doloroso. Foi doloroso pra mim e não é uma coisa muito legal. E aí, se a gente pegar as coisas Uhum. as questões ali na neurociência, né, que a gente vê muito hoje, vai ter o aspecto de, nossa, Sim. o nosso cérebro estudar é algo que é exaustivo, cansativo, vai ser difícil, vai dar Sim. trabalho. E eu penso no aluno nesse momento. Por que que o aluno não estuda? Por que que eu não quero estudar? Uhum. Porque talvez isso é difícil pra mim. Eu tinha colegas que falavam: "Não, nossa, não vou estudar, eu vou chegar aqui, eu vou passar na prova. Eu às vezes eu preciso da faculdade só para um aspecto básico da formação. Então, sei lá, eu quero ser treinador Uhum.
E aí eu leio alguns livros ali de tática e já entendo bem. E já consigo, sei lá, ganhar campeonatos. E aí a gente entra em outro problema, a gente vai estar abrindo mão da formação do meu atleta, do meu profissional, e vou pegar só no aspecto técnico novamente, de só treinar ele para ele vencer campeonatos e não vou me preocupar do meu atleta e da pessoa como ser humano. Então, Sim. aí eu via muito isso em muitas pessoas. Por que que eu não estudo? Né? E olha que eu era uma pessoa que eu tinha tempo para estudar, né? Eu estagiava durante toda a faculdade, eu tinha tempo Sim, para sim. estudar, porque beleza, mas eu tinha amigos que trabalhavam full time todo o tempo e aí tudo bem, a gente entende que além do esforço da dificuldade para estudar, tem o esforço da dificuldade também que eu tenho que trabalhar, então geralmente eu vou estar sempre cansado Sim. para fazer as coisas. Supostamente você tem uma justificativa nesse sentido, né? Aham. Igual eu falo para os alunos, eu falo para eles assim, neurologicamente, né, neurobiologicamente, enfim, a motivação é a base para você fazer qualquer coisa. Para você estudar nem se fala, né? Porque ele é um esforço que ele não é percebido automaticamente, né? Você não tem a recompensa ali na hora do que Na você está hora. fazendo, Uhum. né? Igual vai para academia, dá o pump, você fala, nossa, já tô grandão, pô. Aham. Para que estudar se eu já tô grandão, né? Mas com o estudo, com esse objetivo de longo prazo, você não tem essa resposta meio ali na hora, por assim dizer. O que acaba, logicamente, desmotivando. Da mesma forma que determinadas disciplinas, determinados professores e determinados ambientes não vão lhe motivar a querer estudar. Só que daí, de Uhum. novo, cara, você tá, eu falo para eles assim, né, por dois aspectos, né, você tá na universidade, você tá ganhando, mas eu falo para eles assim, vocês estão gastando tempo aqui, né? Porque vocês acordam. Porque que horas que vocês acordam? 5h30 da manhã, 6 horas, 6h30 no máximo que eles acordam. Porque tem que estar aqui na aula 7h30. Tá? Então, pô, você vai fazer esse baita desse esforço, não falando que 7h30 é um horário horrível para se ter aula. Mas assim, então Uhum. você vai fazer esse esforço lascado de acordar 6 horas da manhã no inverno, vai pegar um busão, vai ficar 30 minutos dentro do busão, para chegar aqui e daí, assim, se fazer só de corpo presente. Talvez esse aluno ele tenha que fazer essa mudança para o papel estudante, reconhecendo esses esforços que ele faz. O esforço é para ele. Tá? Sim. E aqui, para a galera assim, que vai ouvir depois, pensar o seguinte: a gente não está falando aqui eu querendo justificar alguma coisa de mérito, de meritocracia ou qualquer coisa assim. É muito mais no sentido de esse nosso aluno da educação física se de que o estudar é sempre. Ainda tem gente que reproduz uma coisa, sei lá, que meus pais, meus avós falam. Você falou uma coisa interessante da questão motivação. Qual que é a motivação que o aluno pode para motivar a estudar? E aí eu vou trazer uma coisa que aí a pessoa pode pensar, cara, vocês estão me falando que é importante estudar desde o primeiro episódio ali, Sim. mas eu odeio estudar. Então quer dizer que para eu me tornar um bom profissional eu vou ter que estudar para sempre? Talvez essa pergunta seria uma tortura para alguns. A resposta dessa pergunta. Será que eu vou ter que a minha vida estudar para sempre? Porque se a gente não tem uma motivação para Sim. estudar, para que a gente estuda? Para passar na prova. Depois que a gente passa na prova, qual que é a motivação? Nenhuma, não tem mais prova. Então o que vem logo após terminar a prova? Aquele Sim. alívio. Nossa, Sim. passou a prova, estudei, agora eu não preciso mais de tudo que eu estudei. Eu acho que até automaticamente o nosso cérebro já fala, beleza, não preciso mais lembrar disso aqui. Já realizou a tarefa. Uhum. Que o único objetivo disso que eu estudei era para fazer a prova. E aí, por exemplo, eu, pelo menos no começo, qual foi a minha grande motivação? E hoje ainda é um pouco também, em estudar. É a questão um pouco do status. É legal ter Uhum. o status da pessoa que sabe das coisas.
Então, por exemplo, hoje estudo muito estatística. As pessoas, quando precisam de estatística, geralmente me procuram para tirar alguma dúvida, pessoas que eu admiro bastante. Isso é gratificante. Sim. E uma coisa que pega muito hoje nas pessoas é a questão da remuneração. Então, hoje, Uhum. pensando em ter uma boa remuneração, você só vai ser um profissional bem remunerado se você tiver uma boa caixa de ferramentas, com ferramentas para resolver diversos tipos de problemas. E adquirir essas ferramentas eu só Sim. consigo estudando. Isso é contínuo, porque a gente está numa área científica, a educação física. Então, eu lembro que quando eu comecei na educação física, falava-se que tinha que treinar até a falha. Depois falava-se que o treino metabólico era diferente do treino tensional. Depois a gente ouvia falar que de 8 a 12 estava bom. Depois também veio falando que muita carga era o que dava intensidade, não muita repetição. Teve também a época do 3 de 10 para crescer e 3 de 20 para secar. Então, todas essas coisas Aeróbico foram. engorda. O Tem o, aeróbico engorda, tem o teve aeróbico essa. engorda. CrossFit machuca. CrossFit CrossFit machuca. lesiona. Teve a época de que para emagrecer bastava ficar na esteira 2 horas correndo. Isso. Então, eu vejo que tudo isso foram coisas que passaram tanto por divulgação de pessoas de forma equivocada, quanto também de avanço científico na nossa área, que é uma área ainda que Sim, em sim. desenvolvimento, até a gente conseguir fazer estudos mais requintados, mais refinados, né? Uhum. Então, eu diria que, sim, se você quer ser um profissional diferenciado, se você quer ter muitas ferramentas, a sua motivação para estudar tem que ser: eu preciso estudar para ser um cara foda, para resolver os problemas mais difíceis que aparecerem Uhum. e, consequentemente, os trabalhos mais difíceis e que dão mais trabalhos, eu posso ganhar mais. E com certeza, dentro dos âmbitos que tem esses trabalhos mais difíceis, com certeza a quantidade de profissionais aptos a resolverem isso de forma segura e com eficiência são poucos. Eu estava falando para os alunos essa semana, assim, do porquê que eles precisariam estudar, né? Lógico que a gente pode ficar discutindo muito essa questão do o que me retorna eu estudar. E isso vem de uma construção cultural, vem de uma construção basilar familiar, né? Dar a importância disso. Você vai encontrar situações clichês no meio, né? Do tipo, o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você, né? Mas Aham. eu falei para eles essa semana assim, para a turma do primeiro ano, né? Então, o aluno do primeiro ano, se você vai ouvir aqui, você é do primeiro ano de educação física, o aluno que não teve essa boa base, vamos dizer assim, desde da escola, do ensino médio, dos ambientes, ou da busca dele por conhecimento, nós que julgamos, que estudamos e temos acesso à informação, nós nos enganamos e somos enganados. Mas eu brinco dentro de sala de aula que é muito fácil enganar o aluno, porque eu jogo meu discurso de autoridade, né? Olha só, eu sou doutor, isso aqui sou professor, estou te dando aula. Então eu sei, tá? E isso é muito, ele tem um peso muito grande. Ainda mais quando aquele professor universitário ele trabalha com a ideia da autoridade verticalizada, né? Que é ele ainda o detentor do saber, né? Do conhecimento da humanidade. Mas tem muito disso, porque é muito fácil você, no sentido de ter uma linguagem técnica boa, você saber se expressar, você falar em números, né? Ou seja, a estatística, exprimir a estatística até que ela minta, né? Aham. Ou trazer números estratosféricos, ou apresentar correlações espúrias, né? E que tenham certa, não, além de não das espúrias, mas apresentar determinadas correlações que podem, a um olho nu ou a um cérebro destreinado, parece ser que tem relação, né? Sem perguntar, mas será que é isso? Será que é aquilo? Por Então, assim, que ó, isso está estude acontecendo? por que isso está acontecendo. Estude justamente para você levantar e perguntar, ou questionar. Eu acho que não é assim. Ou eu sempre falei para os alunos assim, ó, quando eu falar alguns dados aqui, evidências,
me pergunto, professor, você pode mandar esse artigo para a gente dessa evidência? Aí vocês me colocam contra a parede, porque se eu justifiquei através do meu conhecimento de estudioso que existe evidência, vocês pedem para mim, nem que vocês não entendam essa evidência no primeiro momento, mas pelo menos para questionar o professor, assim, viu? Mas cadê essa evidência? Você me mostra a evidência? Né? Sim. E assim, realmente uma coisa, é uma área muito complexa, ou, sei lá, não palpável, a questão de dizer assim, mas por que você tem que estudar? O que a gente vê, né, com essas questões educacionais que o Brasil viveu nos últimos tempos, de que simplesmente você se inscrevia num curso superior, eu vivi de perto essa situação, se inscrevia num curso superior, respondia as questões online e você ia passando as disciplinas e assim por diante você se formava, e você tinha um diploma do mesmo cara que estudou. Só que é muito claro que existe uma diferença abismal entre esses dois, né? Sim. Desde conhecimento por si só, até o mercado de trabalho, né? Porque teve situações que eu conheci diretores de empresas que eles falavam assim, olha, eu não contrato o sujeito que vem desse tipo de ambiente de formação. Acontecia muito também na época que eu procurava estágio. Porque se tem a fama de alguns alunos de alguns lugares e, se a gente for parar para pensar, claro que isso não é unanimidade, mas a federal, quem vem de federal tem um peso por estar vindo da federal. Sim. Isso não significa que se só você vir de federal, você vai ser colocado no mercado de trabalho em um ótimo local. Porque você pode ser um péssimo aluno vindo de federal e você pode ser um ótimo aluno vindo de particular. Já conheci muitos ótimos alunos vindo de particular. Claro, isso mas daí também se conhecem esses ambientes, sabem como que é a característica desses ambientes. Enquanto Sim. A gente sabe que a quantidade de pessoas que estão mais dispostas a estudar na particular, até pela cobrança e tudo mais, é reduzida em comparação com a pública. Até pela dificuldade de entrar ali dentro da universidade. E assim, lógico que essa situação a gente nem vai entrar porque ela é muito delicada, né? Então, a situação da particular, quem está lá tá o aluno trabalhador, né? Então, o sujeito trabalha durante o dia, ele tem a família dele, ele tem um período que ele vai estudar que lhe permite à noite, né? Então, e às vezes é aí que está nessa situação, esse sujeito que está estudando à noite ali na particular, ele é o cara que, nossa, eu quero mudar a minha condição de trabalho, né? Então, eu faço por onde para estar aqui, né? Perfeito. Mas realmente, essa coisa do aluno ver assim, que é importante ele estudar, passa também muito pelo papel nosso como professor ali na frente, lhe dar motivos, né? Lhe dar motivos para ver se gera uma motivação para ele fazer uma motivação. Aquilo. Como eu falei assim, né? Como eu falei, né? Não, disciplina, né? Eu falei para ele assim, o nome já não gosta de disciplina, né? Mas assim, é o conteúdo de uma matéria. Fala matéria, né? Se não lhe é interessante, esqueça, ele não vai ser motivado. Afetividade como professor, né? Não foi com a cara do professor, sim, esqueça. E não é nem a questão do professor ser bonzinho ou o professor ser mais rude, porque cada um vai se identificar com uma forma de professor. Sim. Né? Eu acho que então, vai se chegar nós também não preparamos esse ambiente para o cara... Sim. Vai chegar o dia que a gente vai reunir aqui, com certeza, para falar do professor, porque sempre a gente chega nessa parte, né, de criticar o professor. Mas Sim. é até bom ficar claro que, por exemplo, eu toda hora eu falo, por exemplo, que o episódio de hoje é muito voltado para essa questão, porque, nossa, eu tenho ótimos professores, amigos meus que são ótimos professores, que estão preocupados com os alunos, que estão preocupados em diversificar o seu contexto de ensino. Mas mesmo assim, tem alunos que cagam pro professor. E se acham depois no direito de, nossa, eu não estudei, na cabeça deles eu não sei o que acontece, se eles acreditam que estudaram. Mas eles acreditam que estão sendo prejudicados pelos professores. Pelos professores. Pelos professores terem uma preocupação com eles. Claro, o professor vai olhar para ele assim, nossa, eu tenho 8 disciplinas, eu dou aula do primeiro ao quarto ano da universidade, que eu vou pegar o exemplo assim,
logicamente, que eu me preocupo, assim, em ferrar tal aluno, né? É bem claro isso. Eu até brinco com eles que é assim, ó, vocês vão gostar de mim até o momento da prova. Depois da prova, vocês vão encontrar argumentos e vão me trazer evidências sólidas de que quem errou fui eu dentro ali da questão. Não foi você que só veio para a aula e ficou olhando para mim, não me questionou nada. É engraçado isso, o assumir a responsabilidade. Porque, fazendo esse paralelo do aluno, estudante com o professor, se o professor faz uma questão para uma prova, todos vão mal ou a questão não está clara, o professor deve, por quase que obrigação, ir lá, eliminar a questão, ou seja, dar o ponto para todo mundo. Só que daí, se a questão está clara e o aluno erra, ele encontra ou ele quer encontrar argumentos para dizer que é o professor que errou. Então, assim, acho que passa-se também pelo papel de estudante entender se você ser responsável. Eu estudei para aquilo? Não estudei? Cara, não estudei, fui pro chute, tá? Assume para você esse tipo de responsabilidade como estudante, né? Não seja aluno nessa hora, né? Não esteja só matriculado na disciplina, mas assume para você, cara, não estudei, pronto, não tem problema. Agora sim, trazendo para as experiências nossas, que é um objetivo aqui também do podcast, eu lembro na graduação de chegar em provas, biomecânica, fisiologia, cinésio, eu não estudava, eu pegava a prova, eu dava uma olhada ali e falava, cara, não consigo responder. Eu escrevia o meu nome e entregava a prova em branco. E saía da sala. E assumia a resposta, que depois ia ter que recuperar aquela nota de alguma forma. Tá? É o famoso, viu? Minta para si mesmo. Ou assim, minta para quem não te conhece. Eu que te conheço, não quero mentir para mim. Cara, isso é uma coisa que acontece muito. Não só na graduação, sim. mas como na pós-graduação. Sempre que tinha um colega meu que reclamava muito do professor, que chegava... Porque, por exemplo, tem a galera que repete a disciplina e você tá chegando na faculdade, tá fazendo suas disciplinas, aí chega um cara que tá lá no sétimo, ou a turma já foi embora, e do nada ele aparece na sua turma e fala, pô, por que você tá aqui? Nossa, não, porque o professor aqui me ferrou, tal, não quis me passar, não me deu 2 décimos e não dá, estudei pra caramba e tal, e aí você fala, putz, coitado do cara, né? E aí você começa a fazer a disciplina com esse cara, e aí você começa a ver que, na verdade, o problema era ele mesmo. Ele que não estudou, ele que não se dedicava, ele que não vinha pra aula, nas principais aulas, e aí depois a gente começa a ver que a disciplina às vezes nem é tão difícil assim, e bastava o cara se dedicar minimamente. Sim. O arroz queimou aqui só um pouquinho. Viu? Então, ó, essa questão aí do aluno, ela é muito engraçada. Porque assim, agora eu vou me colocar como professor. Do professor que eu era, que por vezes eu até assim, eu não lembro de ter perseguido o aluno, alguma coisa assim, mas era aquela exigência, assim, um bom senso. Do professor que eu sou agora. Que a exigência está maior, mas agora eu tenho um bom senso para equilibrar. Né? Porque daí o que ocorre? Eu não vou dizer que não existem professores que não fazem isso com o aluno. Sabe? Mas aí, assim, quando o cara fica por 2 décimos, é um elemento muito engraçado, porque, vamos dizer assim, o professor fez uma prova valendo 5, não é? Aí, 2 trabalhos valendo 2 pontos e 1 de participação. Galera, participação não é só vir para aula. Vir para aula é um dos pontos de participação. Mas levantar a mão e perguntar também é participação. Aí, o que vai? O cara precisava tirar 10, né? Ele tirou 5 na prova, tirou 2 nos trabalhos. Só que daí o cara não me aparecia na aula. Ele só entregava os trabalhos. Ele nunca perguntava. Ele chegava atrasado. Não é que o professor vai te marcar. Você simplesmente não tirou um ponto inteiro que você precisava de participação. Quando eu vou dar nota de participação em algumas coisas, eu falo para os alunos, olha, galera, participação para mim, quais que são os critérios de participação? Primeiro, vir para a aula. Participar da aula, de que forma? Interagindo, perguntando, questionando, sabe? Não fez, você tem que olhar para aquilo. Cara, eu não tirei a nota de participação que o professor estava dando.
Porque, entre aspas, assim, o professor dá a nota de participação. Tá? As outras vocês tiram. Eu acho que a única nota que o professor dá realmente é a de participação. Depois ele deixou os décimos. Cara, não fui eu, velho. Você viu? Você? E assim, a questão dos décimos é meio barra, porque o sistema de notas da depois aqui é assim, ele arredondando as notas para cima, né? Ah, sim. Ele tem uma tira tipo, isso, 6,56, ele arredonda para 6,6. É 6,57, né? Não, 6,6. E aí você também nem tem como. Nem tem como o cara, tipo, fazer 2 décimos. Aham, não tem como. Sabe? Mas aí eu não falei assim, tipo, nossa, eu tô aqui esse tempo e não tá indo. Porra, cara, tem aqui não passa uma coisa, mas tem. Uhum. Cara, então eu faço pro aluno estruturar. Diga. não pode terminar aqui. Eu falo. Muito assim, que como o cara jovem do física, índio do física tal podcast, nossa, esses dois são uns exemplos, então aqueles chato, que nada. nada. Mas nada como estudar. Acho que também nada como você estuda coisas, os outros colocam pra você, né? Eles falam que é importante pra você estudar, mas tipo, será que é importante? Faz sentido pra você? Tem significado e tal, né? Nada melhor do que realmente você estudar o que você quer estudar. Você quer. Você gosta de fisiologia, você estudar as coisas de fisiologia, não de ética e de física. É uma questão burocrática que você tem ali. Uma hora ela vai falar pra você. Vou te dizer. Né? O que eu fiz essa semana com o pessoal do quarto ano? Eu dei a ideia da gente fazer uns simulados de provas de concurso, assim, da área de educação física. Caramba, todos eles vão muito bem nas questões que tem atividade física e saúde e fisiologia. Quando vai para as questões de cultura e educação física, esporte e sociedade, é um caos. Por quê? Porque os caras sempre se desesperaram de estudar fisiologia e atividade física, mas não davam bola para aquelas disciplinas relacionadas à cultura. E num concurso tem as questões relacionadas à cultura. Eu diria assim, um ponto importante é essa questão de que botam coisas pra gente estudar que a gente não gosta, e aí a gente entra naquela questão de, beleza, eu preciso estudar a fundo a disciplina que eu não gosto? Você não precisa, né? Você deveria. Mas é claro que a gente não é maluco. Eu também, nas disciplinas que eu odeio, eu faço pra saber algumas coisas que eu não sei. Ou seja, eu não vou ser um expert naquilo, mas eu vou saber que existem algumas coisas que eu preciso pelo menos saber que existe. Porque vai chegar um momento que, caramba, isso aqui existe, eu já sabia disso, eu não sou um professor disso, mas eu sei que aquela coisa existe, eu preciso tomar cuidado com aquilo, por exemplo. Então, e aí deixar as disciplinas que eu adoro e gosto pra me aprofundar. Eu acho que aí o grande problema também é o aluno que não estuda nem aquela disciplina que ele acha interessante. Então, você quer ser um treinador de... O conteúdo de sala vai suportar tudo pra ele, vai dar tudo pra ele, né? Tudo pra ele. Tudo que o professor falar ali. Uma coisa que eu aprendi depois de começar a estudar a fundo, que tem muito professor que engana a gente. Infelizmente tem. E como é que você se protege desse professor? Né? Como é que você se protege do professor? É você estudando pra saber se o que ele tá falando ali ele tá te enrolando ou não. E aí, a partir do momento que você estuda e começa a aprender sobre, se o professor ele tá te enrolando, você estudar por conta própria e aprender aquilo vai ser muito melhor do que você ouvir o professor falando. E aí, depois se você for um aluno mais corajoso e revoltado, você confronta o professor. Se não, você passa na disciplina e toca a sua vida pra frente. Sim. É que tem tudo isso daí, né, que bate naquela questão da motivação para estudar, né? Se você não gosta da disciplina, se motive. Ó, a Belzinha já tá enchendo aqui porque ela quer ir passear. Se motive para estudar para você não ter que fazer a disciplina de novo. Imagina, você não gosta da disciplina, não gosta do professor e ter que fazer ela de novo, pô, é sacanagem, né? É complicado. Outra coisa que eu queria falar também é o seguinte, ó, a gente até comentou no podcast anterior, mas quando o aluno pega e ele acha que o professor sabe tudo de bate-pronto, né? Porque o professor está respondendo ali. Primeiro, não é assim que funciona. O professor sabe durante a aula, por quê? Porque ele estudou para preparar aquela aula.
Ele é experiente naquele conteúdo, ele consegue fazer as relações, por isso que ele te responde. Mas o professor, ele estuda sempre os conteúdos. Por isso que parece que ele sabe tudo. E coisas que o professor não sabe, ele faz o quê? Ele vai lá tirar dúvida. É igual quando qualquer profissional que você segue aí no Instagram, que ele abre uma caixinha de pergunta, quando é pergunta técnica. Vai ter coisas que ele vai responder de bate-pronto, mas vai ter coisas que ele vai pesquisar, ele vai estudar, ele vai elaborar uma resposta, ele vai ter que responder no direct, ou seja, na caixinha. Então, nada de achar que é uma coisa absurda que o cara é um crânio. O cara simplesmente estuda. Eu acreditava nisso. Sabe? Você acreditava que o cara respondia porque era um gênio? Eu acreditava, o cara é o bom aqui, ele pega o negócio e porque ele sabe, ele tira da cabeça mesmo. Eu pensava. Ainda me sentia mal quando era algo que era da minha área e eu via ele respondendo e eu falava, caramba, eu não sei, eu não saberia responder isso. E eu ficava mal, putz, eu preciso estudar mais. Aí era a minha motivação, mas também não fazia muito bem. Mas era a minha motivação pra estudar mais sobre aquilo. E aí, se eu não tava muito bem, isso Sim. acabava ficando um problema, né? Porque aí eu não ia ter força pra estudar e também ia ficar martirizando naquilo ali. Mas eu acreditava. Sim. Sim. Então, galera, eu acho que assim, ó, pensar essa fala nossa hoje aqui do podcast é mais para vocês começarem a refletir qual que é o papel que vocês estão tendo aí dentro do processo de formação de vocês na educação física. Você que está no primeiro ano, você que está no último ano, você que está pensando em fazer o vestibular para educação física, entrar no curso de educação física. O que eu quero ser? Aluno, ou se você optar por ser aluno, tudo bem, segue o barco, meu filho. Mas eu vou dizer para você que, com um pouco de experiência que eu tenho como aluno no momento, como estudante, agora como professor, não que você não queira estudar, você precisa estudar. Seja qualquer coisa. E a prática, professor, a prática também faz parte do estudo, tá? Você está fazendo uma prática durante uma disciplina de futebol e futsal porque faz parte também. Faz parte. Mas daí estudar o porquê daquela forma de ensinar é melhor do que a outra faz parte também, né? Então, essa relação teórico-prática. Sim. Então, para mim, vamos lá, Érico, se você concorde, ou como você fala para os meus alunos, discordem de mim, por favor. Para mim, fica essa reflexão assim, ó, qual que é o papel que eu tenho exercido nesse meu processo formativo em educação física? Eu sou um aluno, o Érico vai dar o conceito de novo, ou eu sou um estudante? O professor Érico vai dar o conceito novamente. Antes de dar o conceito, eu até pensaria, eu acho que o ponto tem que ser isso. Eu parar e refletir e pensar, cara, será que tá bom o que eu tô fazendo? Tudo bem, eu posso não querer ser bom, tá? E aí é uma escolha sua. A gente tá partindo do pressuposto de que você tá fazendo uma Todo mundo quer faculdade, ser. ou que você é um profissional e que você quer ser um bom profissional. Você quer ser diferenciado, você quer ser reconhecido. Então, Sim. você parar, olhar pros seus pares, olhar pro cara que é foda na sua área e pensar, pô, como é que ele chegou lá? Será que foi sorte? Será que ele tá lá porque ele nasceu rico? Ou será que ele estudou muito? Ele nasceu com o dom? Nasceu com dom? Será que ele nasceu pra aquilo? Não. Cara, eu acreditava também um pouco nisso. Eu falava, não, eu não posso estar aqui gravando podcast porque eu não tenho uma oratória de um cara foda. E o cara que tem uma oratória foda é porque ele nasceu falando daquele jeito. Quando o médico tirou ali, ele deu tapa na bunda dele e já saiu falando bonito. Saiu falando, já saiu com o microfone na mão. Já saiu com o microfone na mão. E aí eu acho que é olhar, porque aí tem aquelas pessoas que têm aquela autoestima top, que é uma coisa que eu nunca tive, né? Mas aquele cara que tem aquela autoestima top e ele é fraco e ele se acredita ser foda. Então, sim. eu acho que efeito Dunning-Kruger. Acho que é essa questão do cara parar. Aonde que eu quero chegar? Se eu quero só ficar aqui ganhando o meu salário da prefeitura, do estado, tá bom, tá ótimo. E tudo bem, né? Mas dá aquela minha aula meia boca ali de
abrir o armário onde tá os materiais de educação física, e às vezes nem vai lá abrir o armário, dá a chave pro aluno ir lá abrir o Manda armário, o aluno. pegar o material e ele próprio fazer sua própria aula. Ou se você quer Aham. impactar, né? Pô, durante a faculdade toda é falado pra gente, cara, vocês estão aqui porque vocês estão formando pessoas, você é um professor. Mas para você impactar pessoas e formar pessoas, ser alguém importante na vida daquelas pessoas, melhorar o mundo, agora é bem bonito, Ah. você precisa ser bom para tornar outras pessoas Claro. boas, para inspirar outras pessoas, motivar outras pessoas. Então, se você quiser isso, você precisa deixar de ser aluno e passar a ser estudante. Então, Sim. pensando, né, no que é o aluno? O aluno é aquele que se matricula em uma escola ou universidade para participar de aulas e receber instruções. Ou seja, é o Bob Esponja, né? Você joga as coisas nele e ele vai absorvendo tudo que você joga de qualquer forma. Enquanto o estudante é Sim. aquele que se dedica ativamente ao aprendizado. E aí, uma coisa que eu acredito muito, que impacta muito na questão de aprender e absorver os conteúdos, é ser ativo na questão do aprendizado. E aí, no dia que a gente for falar mal do professor, a gente vai falar um pouco disso, né? De que o professor tem bastante é, responsabilidade de tornar esse aprendizado mais ativo. Sim. Mas que o aluno também pode fazer isso, seja nas suas sessões de estudos, seja pelo menos começando a estudar. Com os Nem você colegas. falou no início ali, né? O cara não tinha nenhum momento na semana toda reservado para estudar. Pô, o seu Para primeiro estudar. passo pode ser reservar 1 hora para estudar no final de semana para começar, pelo Na menos. semana. É. Sim, sim. Nossa, 1 horinha ali, tranquilo. E, e aí, basicamente, é essa a diferença, né? O estudante, ele é ativo, ele busca o conhecimento, ele busca se aprimorar, a habilidade. E aí, o que isso vai ser bom pra mim? Eu buscar aprimorar e melhorar a minha atividade. Ah, eu vou... Se eu tenho uma autoestima boa, é ótimo, o cara vai voar, né? Mas aí, se eu tenho uma autoestima mais ou Sim. menos, não me sinto muito capaz, se você estudar, você vai ver que a maioria dos desafios que você espera encontrar na sua prática vão estar bem embasados na teoria que você lê. Então, o que acontece? Você vai ter Sim. repertório, vai ter possibilidades para encarar a realidade, a prática. Você vai ter uma autoeficácia melhor, você vai se sentir mais capaz de atender o idoso, de atender a pessoa que está grávida, de atender uma criança, um adulto, de passar coisas diferentes, Sim. né? Eu acho que também, assim, para esse papel de reflexão, é para esse aluno e para esse estudante que está ouvindo a gente aqui, falando em educação física, é que, assim, ó, a partir do momento que vocês entram numa graduação, as pessoas começam a olhar vocês diferente. Pegue pelo eixo familiar, né? Pais, os avós, os tios, né? Olha só, ele está fazendo faculdade de educação física. Então, eles vão perguntar para vocês sobre exercício. Olha, eu estou fazendo caminhada. O que eu faço para emagrecer? São perguntas básicas que vão vir dele. E você precisa saber responder. De novo, o leigo ele não tem responsabilidade nenhuma em saber sobre isso. Você sim, porque você vai se tornar um profissional. Se você dá uma resposta enviesada, sem conhecimento, sem base, você está dando uma informação sobre saúde errada dentro da tua área, principalmente relacionada a exercício físico, atividade física e assim por diante. Então, estudar tá para vocês não falar para essas pessoas. Você tá entendendo? Então, estudar é para quando alguém te perguntar e você explicar, dar essa sensação que você comentou, Éricles, de eu sei, eu respondi bem, eu respondi Sim. com clareza aquilo ali. E a pessoa ficou satisfeita sobre aquilo, Uhum. tá? Porque antes de tudo, embora o nome nosso seja profissional de educação física, vamos chamar vocês de professor. Professor. Ou educador físico, Ficou pesado como essa frase no final, ficou boa, né? é, ficou bonito. O educador físico, como os professores odiavam na minha formação, dava até porradas se É, chamava de educador físico. esse daí é uma questão mais etimológica e epistemológica, por assim dizer, na nossa área, né, professor? É, aí Eu gosto de ser chamado de a professor, discussão apesar é de ser grande. profissional de educação física também. Aham, É. sim. É, Mas vamos dar liquiletes agora? Ou você quer falar mais alguma coisa? não, é isso mesmo. Eu acho que aí, relembrando o nosso objetivo aqui, a gente
nada mais do que tudo, a gente quer contribuir com a nossa área. Então, a gente espera que, Sim, assim como eu falei no final do episódio anterior, a gente espera que o professor de educação física seja mais relevante como dentro das profissões da área da saúde. E isso, sim. essa Além valorização de. parte da gente. Ah, perfeito, era isso que eu ia complementar. Além de relevante, assumam a baita área que vocês estão, assumam a baita profissão que vocês estão buscando se formar e honrem ela, Uhum, tá? Honrar a profissão para além de praticá-la em si, mas ter orgulho de quem vocês são como perfeito, profissionais. perfeito. Só frase de impacto. Sua frase hoje tá bonita, sua frase de impacto. Então é assim que a gente vai Só frase de impacto. deixando mais um episódio aqui do Falando em Educação Física, o nosso segundo episódio. Esperamos aí que no futuro possamos ter bastantes ouvintes. É claro que tendo bastante ouvintes aí no podcast do futuro, a gente vai ter pessoas vindo aqui ver esse episódio mais antigo. E também vejam o nosso processo de evolução aqui, que aí também é um processo de Evolução e estudo e desenvolvimento. aprendizado, né? Que sirva também Perfeito. de motivação para os alunos e profissionais da área da educação física. Valeu! Valeu, meus jovens. Aquele beijo. Até mais. Valeu, professor Éricles. Valeu, até a próxima! Até.